Bem, além desses aspectos da poesia tudina, que traz algumas reflexões diferentes do feminismo, dentro da perspectiva de reflexão da identidade pitanguense que foi pautado pela observação do pensamento do poeta Tude Celestino de Souza, eu ingressei na lida, no exercício da educação aqui no município, sempre pautando a minha trajetória em promover essa reflexão, essa ressignificação, essa reparação da identidade pitanguense para a comunidade de Lauro de Freitas no âmbito da educação, das políticas públicas para a cultura, a reflexão de memória, de identidade, a salvaguarda das nossas pertenças ancestrais. Essa noção de identidade ipitanguense e o ativismo pela salvaguarda dessa nossa pertença identitária acabou me levando a lugares bastante significativos da minha trajetória e especiais, sobretudo no que diz respeito à educação. E foi nessa trajetória que eu conheci a professora Rosângela Scioli, na DAFI, quando a gente lidava com esses parâmetros de reflexão das pertenças dos povos africanos-brasileiros e da matriz indígena, não só para a nação brasileira, mas sobretudo para a reflexão da história local. Através das ações da DAFI e do projeto Atitude Celestina, nós tínhamos por tarefa promover a formação dos professores da rede pública municipal de ensino, também atendendo às diretrizes propostas pelas leis 10.639 de 03, de 2003, e a lei 11.645 de 2008, que versam exatamente a respeito da obrigatoriedade do estudo dessas pertenças dos nossos povos tradicionais à formação do povo brasileiro. E a gente debatia muito qual era a importância de que o povo de Lauro de Freitas reconhecesse e ressignificasse essa noção de identidade pitanguense que aparece no pensamento do poeta Tude Celestino. Qual é a viabilidade, qual é a importância dessa reparação identitária? A primeira coisa o primeiro desafio que nos se apresentou foi por ocasião do 50º de emancipação do município de Lauro de Freitas, quando a comunidade começou a se debruçar sobre a possibilidade que se aventava de realizar um plebiscito para a reconstituição do chamado nome de Santo Amaro de Ipitanga. A primeira coisa que me chamou a atenção aí foi essa perspectiva do silenciamento das opressões coloniais e de que maneira isso aparecia na nossa contemporaneidade, na nossa comunidade. Eu fiquei muito tocada no 50º com essa inclinação de alguns pensando em promover a reparação da identidade municipal, retomar um nome católico e que trazia toda uma concepção de reflexão desse pensamento colonial, hegemônico, católico, eurocêntrico. E aquilo estava em choque com toda a perspectiva filosófica, sociológica, contemporânea em Latinoamérica. E eu achava que aquilo estava totalmente dissonante com os propósitos de uma educação libertária, uma educação emancipatória. E pensando esse interesse do povo de Lauro de Freitas, do povo não, mas de algumas parcelas da comunidade, sobretudo política, prevendo a ressignificação da identidade a partir de um lugar equivocado, a meu ver. Então, eu tomando conhecimento de alguns pensamentos, principalmente da noção norteadora de Vygotsky, quando ele nos traz a máxima de que o que diferencia o homem do animal é o exercício do registro da memória humana. Eu, ao tomar conhecimento desse pensamento, pensei, realmente, o povo de Lauro de Freitas acha que voltar a chamar Santo Amaro do Ipitanga seria um ato de reparação de identidade, quando eles não percebem que é essa falta do exercício do registro da nossa memória humana que nos deixou
essa inversão de valores, na verdade, retomar um pensamento católico hegemônico europeu em pleno século XXI, na vigência do pensamento decolonial em Latinoamérica, eu achava um retrocesso. Eu sempre considerei mais grave redenominar o município como Santo Amaro do Ipitanga do que manter o topônimo atual Lauro de Freitas. Então eu comecei a problematizar no âmbito da educação e da cultura no município a perspectiva de identidade ipitanguense como uma perspectiva decolonial. E dessa maneira, tomando como base referências como o que Legoff nos traz a respeito de memória, o que Stuart Hall nos traz a respeito de identidade, em consonância com pensamentos como o de Henrique Dussel, que nos traz uma perspectiva de alteridades em Latinoamérica, na obra O Encobrimento do Outro, pensando o decolonialismo proposto por Aníbal Quijano e Os Condenados da Terra, de Frantz Fanon. De acordo com toda essa literatura e com toda essa corrente filosófica, sociológica do pensamento contemporâneo e dessa perspectiva necessária, sobretudo em Latinoamérica, de repensar os nossos marcos regulatórios de civilização e de recontar a nossa história a partir do protagonismo das narrativas dos nossos povos originários, me veio essa intuição de que, para além de refletir a necessidade de reparação da identidade contemporânea do povo de Lauro de Freitas, era preciso ir mais além na nossa memória, era preciso ir mais além, mais fundo na nossa história, avançando para além da fase da freguesia. A perspectiva de identidade ipitanguense, em consonância com o pensamento decolonial, o que eu chamo de a descolonização do pensamento ipitanguense, não trata de modo raso de se negar a influência da freguesia de Santo Amaro do Ipitanga, mas trata sim e sobretudo de ressignificar os nossos marcos civilizatórios. O que não é mais possível no município de Lauro de Freitas é a gente imaginar que a história da civilização começa com a fundação da freguesia de Santo Amaro em 1608 pelos jesuítas. É necessário que nós pensemos a história do povo até a história do início das narrativas humanas nesse território ancestral. E o berço da narrativa civilizatória do território ancestral de Ipitanga é o pensamento ipitanguense tupinambá. Então, é necessário que o povo de Lauro de Freitas reconheça uma linha histórica temporal desse solo ancestral de Ipitanga, que dá conta dessa perspectiva civilizatória de um povo que tinha cultura, que era dotado de memória, de tecnologias, de modos vivendi, de culinária, de arte, de cultura. Havia uma civilização, essa chamada civilização ipitanguense, essa civilização ancestral indígena tupinambá. Tanto é que por isso se ensejou a fundação da freguesia de Santo Amaro com o intuito, claro, de promover a fé católica para essa civilização ancestral. Então era fundamental naquele momento que nós trouxéssemos essa reflexão de modo mais aprofundado para a comunidade. E nós consideramos um trabalho muito exitoso essa parceria, né, com o professor Judásio, com o professor Paranhos, professor Tássio Revelar, professora Rosângela Cioli, professor Carlos Eduardo Santana e todos esses colaboradores com os quais nós pudemos dialogar ao longo da atuação junto à DAFI, em plena consonância com as leis 10.000 e as leis 11.000, nós tivemos a oportunidade de intervir nos currículos programáticos e na formação dos professores de História, de Geografia, Sociologia e Filosofia e língua portuguesa, porque toda essa perspectiva de identidade ipitanguense nasce da obra do pensamento do poeta Túlio Celestino de Souza, então no âmbito da literatura e da poesia em língua portuguesa. Isso também era aplicado, a obra poética era aplicada nas escolas como um parâmetro para a reflexão dessa pertença de identidade sociológica, filosófica e política. Então, daí nasceu essa trajetória
que acabou também desencadeando no desenvolvimento dessas teorias e dessa perspectiva de pertença de identidade para o município, que também nos trouxe o conceito Lauro de Freitas Terra das Águas Vermelhas, que também se relaciona com a Lei 10.000 e 11.000. Como é sabido, essas leis instituem o estudo da história do povo negro, africano-brasileiro, e dos nossos povos inaugurais indígenas. Então eu me questionava quais eram esses elementos na nossa comunidade. E comecei a perceber uma relação intrínseca. Já era sabido que a noção de identidade pitanguense nasce do reconhecimento do rio Ipitanga como origem do nosso território ancestral. Dessa maneira, já havia uma perspectiva de diálogo com a Lei 11.000, por trazer na perspectiva de identidade pitanguense também uma implicação de salvaguarda ambiental desse recurso hídrico, dessa pertença hídrica que é o rio Ipitanga, o nosso ente inaugural desse território ancestral, mas, sobretudo, era também reconhecer no Ipitanga não só o nascedouro da civilização do território ancestral de Ipitanga, mas também um símbolo da pertença tupinambá para a comunidade de Lauro de Freitas na contemporaneidade. Contudo, nós também buscávamos a ressignificação de algum elemento que nos trouxesse a pertença africano-brasileira. E é naquele momento que me chega o insight de perceber que o município de Lauro de Freitas não é apenas um território da água vermelha do Ipitanga, mas é também um território da água simbolicamente vermelha, pelo sangue do povo negro derramado às margens do rio Joanes, no embate histórico conhecido como Levante do Joanes, que na madrugada de 28 de fevereiro de 1814 nos dá conta de um episódio de insurgência daqueles negros e negras escravizados e escravizadas que, tendo se rebelado contra aquela situação de opressão, foram capturados e degolados e mortos às margens do rio Joanes. Conta da história de que aquelas águas ficaram coalhadas de sangue, e isso me trouxe um insight da água vermelha do povo negro. Então eu compus esse conceito Lauro de Freitas, a Terra das Águas Vermelhas, que nos dá conta dos rios Ipitanga e Joanes, não apenas como limites territoriais do município de Lauro de Freitas, que são de fato, na contemporaneidade, os limites do território do município, né? O rio Ipitanga é o nosso limite com a capital, na altura do aeroporto, e o rio Joanes é o nosso limite com o município de Camaçari, na altura de Portão. Ao perceber os rios Ipitanga e Joanes como limites do território do município de Lauro de Freitas, eu trago essa proposta de uma reflexão simbólica desse território de Lauro de Freitas como essa terra abraçada por essas duas águas vermelhas que também são símbolo dessas matrizes dos povos tradicionais, num diálogo perfeito com a perspectiva proposta nas leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Então, dessa maneira, nós passamos a aplicar também nessas formações a respeito de identidade pitanguense o conceito Lauro de Freitas Terra das Águas Vermelhas como uma perspectiva de reflexão dos símbolos das matrizes dos povos tradicionais na contemporaneidade, que, claro, tem uma interface não só com a promoção da igualdade racial, à medida em que trata da reflexão das pertenças de memória desses povos africanos, brasileiros e indígenas no nosso território, mas é também uma ação de reflexão por salvaguarda ambiental. Então, o conceito Lauro de Freitas Terra das Águas Vermelhas se relaciona com a educação no sentido dessa reflexão de reparação histórica para a comunidade contemporânea, se relaciona também com as políticas de promoção da igualdade racial, com as políticas ambientais e também se relaciona com a perspectiva cultural no sentido de memória, de pertença e de identidade, que ensejou inclusive um avanço do Conselho Municipal de Políticas para a Cultura no município, que é o único do qual nós temos notícia que tem, a despeito de haver uma cadeira dedicada ao patrimônio, tem uma cadeira específica para pensar pesquisa historiográfica, identidade e memória. Uma cadeira que eu tenho a honra de hoje estar como titular, na qual estou como titular no Conselho Municipal de Políticas Públicas da Cultura,
justo em virtude desse ativismo, da difusão dessa perspectiva de identidade pitanguense, das pertenças ancestrais do território de Ipitanga e dessa reflexão do que nós chamamos de Terra das Águas Vermelhas. Mas essa perspectiva da Terra das Águas Vermelhas nos traz um elemento do feminino na nossa perspectiva identitária, e é a isso que eu quero aludir para concluir essa minha visita hoje, os meus cumprimentos ao grupo Conexão do Feminino. Quando a gente pensa o Levante do Joanes, o professor Gildásio, que também é membro do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, junto ao pesquisador professor Coriolano Oliveira, eles vêm demandando esse reconhecimento do município de Lauro de Freitas como o território de origem dessa insurgência malê. O que é sabido é que a gente considera nos livros oficiais da história que o marco do que nós chamamos de revolta malê na Bahia é 25 de janeiro de 1835 em Itapuã, com o episódio que nós conhecemos como a Revolta dos Malês. Contudo, é necessário que nós promovamos essa reparação histórica, contemplando o reconhecimento do município de Lauro de Freitas, desse território contemporâneo do município de Lauro de Freitas, à época freguesia de Santa Amaro de Ipitanga, na seguinte perspectiva de reconhecer nessa linha temporal que o Levante do Joanes vem a ser precursor da revolta dos malês, visto que essa insurgência que se dá aqui no nosso território aconteceu em 1814. Então esse reconhecimento do município como o berço da insurgência malê na Bahia também está inserido nessa perspectiva de reparação da nossa memória, da nossa identidade. Mas tem um elemento do feminino que nos chama a atenção aí. O Levante do Joanes é estimado como tendo sido uma revolta liderada por mulheres negras escravizadas insurgentes. E aí eu trago uma perspectiva do pensamento de Kimberly Crenshaw, quando ela fala da interseccionalidade. Claro que é preciso resgatar que a perspectiva de interseccionalidade, como é composta, trata do mundo do trabalho. Contudo, eu empresto de forma análoga ao que acontece, segundo a Kimberly Crenshaw, para o mundo do trabalho, em que ela confronta a perspectiva de que há uma interseção de opressões, não só em nível de gênero. No mundo do trabalho é considerado, já é verificado, que homens ganham mais do que mulheres, então há uma opressão. As mulheres estão oprimidas em relação aos homens, mas também há um atravessamento de uma questão de etnia, de uma questão de raça. E nessa perspectiva, as mulheres negras sempre estão em condição de subalternidade em relação a mulheres brancas, que estão em condições de subalternidade a homens brancos. Então, essa perspectiva de interseccionalidade, eu empresto essa percepção para aludir a uma possível motivação para o silenciamento do Levante do Joanes nos livros de história. O que é que eu tenho problematizado? É sabido que os livros de história foram escritos pelos homens brancos e das classes dominantes. Então, o pensamento hegemônico sempre pautou a história com a perspectiva do colonizador. Se a história do povo negro já vem sendo silenciada sempre, imagine a história protagonizada por mulheres negras. Então é preciso pensar que é fundamental que nós pensemos no Levante do Joanes não só na perspectiva do reconhecimento do nosso território municipal como berço da insurgência malê, mas sobretudo que nós pensemos na reflexão do reconhecimento do protagonismo de mulheres negras nesse território, no episódio conhecido como Levante do Joanes. E dessa maneira eu convido a todas vocês para reverenciar a memória de Francisca, Felicidade, Germana e Ludovina, que são consideradas as 4 guerreiras do Levante do Joanes, mulheres negras, insurgentes, escravizadas, que tomaram à frente o protagonismo das suas narrativas, e mulheres a cuja memória nós devemos reverência ainda na contemporaneidade.
E à luz da memória de Francisca Felicidade, Germana e Ludovina, nós reverenciamos também a memória de outra mulher negra, a liderança do seu tempo, Mãe Mirinha de Portão. E em nosso tempo, eu hoje cumprimento, saúdo e reverencio outras mulheres negras que me inspiram na minha trajetória de educadora e de pesquisadora e de ativista. Reverencio Rosângela Scioli, mulher negra educadora. Reverencio Tiffany Odara, também mulher trans negra, pedagoga, mãe de santo, ativista. E reverencio Mameto Camurici, mãe Lúcia das Neves, mulher negra e alorixá, liderança e referência das políticas públicas para a cultura nesse território. Salve o povo de Pitanga, salve as heroínas do Joanes, salve as mulheres negras desse território pitanguense.